Hoje eu vou trazer para vocês uma saga nova, uma série de vídeos falando sobre programação. Normalmente os meus vídeos eu falo coisas mais voltadas aí para QA, testes, Scrum, metodologias, processos, automação. Porém, eu gostaria muito de trazer mais vídeos sobre programação básica. Por que programação básica? Eu quero trazer esses vídeos de programação básica justamente para ajudar para quem está começando. E óbvio, a ideia é que essa série de vídeos ela vai ficando gradativamente um pouco mais complexa para que você consiga iniciar ali do zero, né? Entender do zero e conseguir chegar num nível para você conseguir criar suas próprias APIs, os seus próprios sistemas, porque quanto melhor você entender de programação, melhor QA você vai ser. Você vai ter capacidade de poder falar com os desenvolvedores, entender sobre o que eles estão falando, tentar trazer resposta para alguns problemas que eles podem estar encontrando, e até mesmo quando você estiver testando, você sabe pelo que procurar, certo? Além disso, entender sobre programação ajuda muito numa entrevista quando você for fazer, caso seja necessário. Então é isso, hoje a gente vai falar sobre programação e obviamente a gente vai trabalhar com JavaScript, ok? Bem, eu sou o Manny, sou QA Engineer, eu moro e trabalho no Canadá e bora pro vídeo! Então time, bora lá! Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, no JavaScript tem uma coisa muito legal. O JavaScript, para você aí que está começando, você não precisa nem de um editor de código ou até mesmo uma IDE. No JavaScript, você pode trabalhar diretamente com o próprio browser, certo? Então você pode trabalhar diretamente com o seu próprio navegador. Independente se você está usando Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge, Firefox, todos eles funcionam com JavaScript. Então, o que acontece? A gente pode codar em JavaScript dentro do nosso navegador. E eu vou te falar que essa é a única linguagem que dá para fazer isso até onde eu sei. Se eu tiver errado sobre isso, tá? Eu até fiz algumas pesquisas para ter certeza sobre essa informação. Não encontrei nada de diferente. Então eu imagino que só o JavaScript é rodado pelos próprios navegadores. E isso é muito legal, porque você acaba aprendendo JavaScript, né? Você consegue aprender JavaScript, trabalhar com JavaScript, sem necessariamente ter um lugar aí para codar, né? Sem ter um editor de texto. Óbvio, isso daqui vai servir para coisas super simples, né? Para eu ensinar para vocês como que funciona. Porém, é muito legal, porque às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho um computador potente, né? Como que eu vou codar? Você não precisa ter um computador potente. E essa é a prova, né? Rodando o browser aí, rodando o seu navegador, você já consegue trabalhar com JavaScript. E como que faz para a gente poder fazer isso? Bem, você vem aqui, você clica com o botão direito e clica em inspecionar. Olha que legal. Aqui no canto direito vai aparecer informações, né, sobre a página que você tá, né? Aqui no caso eu tô no Google, você pode estar absolutamente em qualquer página que você vai poder fazer isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu vou expandir aqui para poder ficar melhor e mais visível. Isso daqui que está aparecendo são os elementos da página, né? Então é toda a parte HTML que a gente tem aqui no Google. Porém, a gente não quer isso. A gente vai usar o console, ok? Aqui o console, inclusive tem alguns errozinhos, eu vou limpar eles, ok? E olha que legal. Nessa área aqui, a gente já tem um espaço para poder trabalhar com o JavaScript, né? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. O que eu vou querer passar para vocês em JavaScript? JavaScript é uma linguagem super completa, incrível, grande parte das empresas utilizam, e eu quero que vocês entendam que nós, da Lumstack, utilizamos JavaScript justamente porque é uma linguagem fácil de aprender e também é uma linguagem que toda empresa usa, seja no back-end ou no front-end. Por hora você não precisa entender necessariamente o que é isso, mas eu vou te mostrar como que faz algumas coisas no JavaScript, ok? Primeira coisa que eu quero falar sobre o JavaScript. No JavaScript, a gente consegue criar variáveis. O que são variáveis? Variáveis é basicamente um espaço, né, que você cria, que você pode colocar dados, você pode colocar informações. E quais são esses tipos de dados? Os dados, né, que a gente tem são number, a gente tem também string, booleano, né, que é boolean, objeto, object. Temos também tipos como null, que seria vazio, né? Então null é literalmente vazio, é nulo, né? Nós temos também undefined, aqui ó, undefined, perfeito. Então são esses os tipos de dados que a gente tem, tá? Eu vou falar sobre todos eles, ok? A gente vai falar sobre todos eles, talvez não nesse vídeo, porque alguns têm as suas peculiaridades e eu acho mais interessante a gente focar nesses carinhas aqui,
ok? Depois a gente fala sobre null e undefined, que é indefinido, ok? O que acontece, galera? Nas outras linguagens, se você vem aí de outra linguagem, por exemplo, Java, C, você vai lembrar que você trabalha com int, né, que é integer, né, que é os números inteiros, tem o float, tem o double, né, por exemplo, no Java tem double, que são tipos diferentes de números, né? Porém, no JavaScript, tudo é considerado number, ok? O que são as strings? As strings é tudo que é considerado texto. Então, quando que você sabe que é uma string? Você sabe que é uma string quando ela está entre aspas, ó. Deixa eu só limpar aqui. Então, por exemplo, você sabe que é uma string quando está entre aspas. Então, ele vai ser considerado um texto, ok? Um número, ele é considerado um número quando ele não é necessariamente um texto, né? Então, por exemplo, um 10, um 15. Ó, que legal. Aqui ele já até me deu unexpected number, né? Então, por exemplo, um 10, um 12, 20, tanto faz. Tudo isso é número considerado. Se eu colocar entre aspas aqui no JavaScript, ele vai considerar como uma string, ok? E é justamente por isso que ela fica laranja. E booleano é justamente se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se uma informação é true ou false, certo? São esses os tipos de dados, né, que a gente tem. E aí, galera, vamos voltar aqui sobre as variáveis. Já que a gente já entendeu como funciona, como que a gente faz para criar uma variável no JavaScript? No JavaScript dá para criar variáveis de 3 formas. A primeira delas é a var, então você já coloca aqui var, e por exemplo, você coloca aqui o nome dessa variável é x, por exemplo, e ele vai criar a nossa variável x. Depois eu falo sobre o indefinido. A gente também tem o let, que a gente vai colocar como y, por exemplo. E nós temos também o const, que a gente vai colocar como n. Ok, aqui ele tá falando que eu inicializei, nem nada, não declarei as variáveis, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. O que acontece, galera? O var é uma forma de criar uma variável nova de um jeito antigo. Isso é bem importante que vocês entendam, porque esse tipo, né, dessa forma de criar uma variável, né, chamando ela de var, ao invés de let ou const, é uma forma antiga do JavaScript. Ela foi descontinuada em 2015. E aí você fala, eu já encontrei projetos que tem var, né, e o projeto eu tô trabalhando nele agora. Sim, os navegadores ainda entendem o que é var, tá? Isso é normal. Porém, ele foi descontinuado. Então, o ideal seria não utilizar mais essa forma de criar uma variável, ok? Então, eu já vou pular para os próximos. Eu nem quero mais mexer aqui com var. A gente vai falar agora de let. Let, ele basicamente você pode criar qualquer tipo de variável. A única diferença do let é que você pode assinar, né, essa variável com quantos valores você quiser. Ou melhor, quantas vezes você quiser. Então, por exemplo, eu vou usar aquela dica que colocou, let nome igual a Bruno, ok? Então, ó, se eu colocar aqui nome de novo, ele vai me retornar Bruno, porque eu chamei aquela variável, certo? E aí agora, vamos falar assim, ah não, putz, eu coloquei let nome igual a Bruno, mas na verdade não é Bruno, na verdade era para ser Vitor. Então eu vou colocar aqui nome igual a Vitor. E lembre, entre aspas, porque é uma string, é um texto, ok? Então vamos lá, ele vai chamar Vitor, ok? Olha que legal. Temos o Vitor. Agora se eu rodar nome de novo, ó, se eu chamar o nome de novo, ele vai mostrar Vitor para mim. Qual que é a diferença do let para const? A const, ela é um valor constante. Então, por exemplo, nome, vou colocar como Cláudio, ok? Olha que legal. Opa, peraí que faltou uma aspa aqui para fechar. Opa, verdade. Eu já declarei o nome. Então eu vou colocar aqui nome número 2. Então, Cláudio, perfeito. E aí se eu chamar nome 2, ele vai me retornar Cláudio. Agora olha o que acontece se eu tentar renomear esse nome 2 aqui. Por exemplo, nome igual a Sérgio. Ele não deixa. O JavaScript não vai deixar eu alterar, justamente porque const vem de constante. Então, é isso que ele significa. Ele significa que ele é uma constante. Então a gente não consegue alterar, a gente só conseguiria alterar se fosse que nem ali um nome, né? Se fosse que nem um nome e fosse um let, ele é considerado um let aqui, e o let você pode alterar a hora que você quiser, ok? Lembrando, galera, isso daqui que a gente tá fazendo é uma forma de eu demonstrar pra vocês, ok? Porque na verdade o ideal seria a gente estar usando o editor. Porém eu quero mostrar pra vocês como o JavaScript é prático e a gente consegue usar eles até mesmo no navegador. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada x e eu vou assinar ela a um número. Então, por exemplo, x igual a 10, ok? E aí eu vou criar outra variável. Eu vou criar uma variável chamada let y, ok? E ela vai ser 33, ok? Se eu quiser, por exemplo, fazer x mais y,
x mais y vai dar 43, porque a gente está somando dois valores. Agora imagina se a gente está trabalhando aí com uma variável que seja um número, né, que é o number que a gente já falou, e uma string. Então, por exemplo, a gente tem o y ali, e a gente vai criar uma outra variável aqui, que vai ser uma string, que vai se chamar animal. E eu vou assinar o nome do animal aqui como cachorro, tá bom? Você tem que pagar sua ração também. Você mora em casa, eu vou te usar como... Eu vou te usar como... Oh! Eu vou te usar como conteúdo, certo? Já que eu peguei minha cachorrinha aqui, eu vou colocar como cachorro. Beleza, a gente tem a variável animal, que se chama cachorro, ok? Agora olha o que acontece se eu tento somar a nossa variável x, que é 10, com a nossa variável animal. Então eu vou colocar x mais animal. Vamos ver o que acontece. Olha aí, 10 cachorro. E ele vai transformar tudo numa string, certo? Então, por exemplo, se eu fizer aqui um let f igual a x, que é 10, né? Mais animal. Aí a gente vai chamar f, ele vai mostrar 10 cachorros e vai ser tudo uma string. É isso que acontece, é assim que o JavaScript ele funciona para isso, ok? Além disso, né, galera, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente fez ali x mais y, mas a gente também pode fazer x menos y, que vai dar um número menor, né? Porque x era 10 e y era 33, deu 23, ok? Deixar um pouquinho maior aqui para vocês poderem enxergar. Além disso, nós temos o valor true e false, que são os booleanos. O que o booleano serve? Ele serve justamente para dizer se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma let is married, ok? Então eu criei aqui uma variável chamada is married, e aí no caso eu sou casado, então a gente pode considerar como verdadeiro e é true, certo? E aí se eu for lá e colocar o nosso is married, aqui ó, ele vai me retornar true. Eu poderia fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, eu falar assim, is married igual a false. Por exemplo, se eu vinha me divorciar, ele vai virar is married igual a false. Eu posso adicionar esse valor. E não somente isso, tá, galera? O JavaScript, ele te deixa transformar essa variável no que você quiser. Então, por exemplo, ela é uma booleana agora, né? O is married é um boolean. Agora, vamos imaginar que eu não quero mais que ele seja um boolean. Eu vou colocar aqui is married igual a vai casar de novo. Ó, com espaço e tudo. Perfeito. Aí, se a gente chama o is married, ele vai mudar para o texto que eu coloquei. E se eu também quiser colocar is married, no caso eu casei só uma vez, eu colocar igual a 1, eu também posso. Se eu chamar o is married, ele vai falar que é 1, ok? Isso é muito importante, tá, galera? Isso daqui é a base da programação, é a base de como a programação funciona, porém, é extremamente importante que vocês entendam isso. Galera, além dessas formas de dados, desses tipos de dados que o JavaScript tem, a gente também tem a forma que é o objeto. O objeto, ele tem alguns tipos de objeto. Ele tem um objeto que é o objeto normal, né? Que é o objeto comum do JavaScript, o array, e além disso ele também é a data, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar o objeto array primeiro, ok? Então eu vou criar aqui o array. O que é o array? O array, ele é basicamente uma lista de dados, ok? E pode ter qualquer tipo de dado dentro dele. Isso é muito legal. Então, por exemplo, vamos lá, eu criei meu array aqui. O array em português é vetor, tá? Caso vocês aí estejam querendo saber como que é em português, ele se chama vetor. Vocês se lembram que para criar uma string eu preciso colocar aqui as aspas? Seja elas aspas duplas ou aspas simples para poder criar uma string? Perfeito. No array é diferente. No array a gente usa o colchetes, certo? É dessa forma que a gente cria um array. E olha que legal. No array a gente pode colocar quantas informações a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma string aqui dentro, eu vou chamá-la de texto, só pra gente colocar. Eu vou pegar outro que é um número, eu vou pegar outro aqui que é true, certo? Que é um boolean. Eu vou pegar, colocar mais um texto aqui. Eu vou colocar aqui que é A. Quando a gente chama o array, a gente chama assim. E aí, olha que legal, o JavaScript ele me retorna todas as informações que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Da mesma forma que eu coloquei. E olha que legal. Ele fala aqui, ó, esse array, né, o array, ele tem 4 informações, sendo que a informação número 0 é o texto, a informação número 1 é o 10, a informação número 2 é o true e a informação número 3 é o 4. É o que é. Além disso, a gente também tem um length. Qual que é o tamanho desse array, né? O tamanho desse array é 4, justamente porque a gente tem 1, 2, 3, 4 dados dentro do nosso array. Se eu adicionasse mais um, ele iria falar que a gente tem 5. Como que a gente adiciona, né,
dentro de um array uma outra informação. Então vamos imaginar que eu quero pegar nesse array e eu quero colocar uma informação a mais, tá? Eu vou colocar outro número, tá? Eu quero colocar o número 33 de novo. Eu vou colocar aqui push de empurrar, e aí eu vou colocar aqui a informação que eu quero, que vai ser 33. Se fosse um texto, né? Se fosse uma string, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui também, tá? Ou até mesmo um boolean. Mas aqui eu vou colocar um número e aí eu vou colocar o array push 33. Olha que legal. Ele me retornou 5. Por quê? Porque essa informação, esse dado, ele foi incluída na posição 5 do array. Então vamos lá, ó. Array. Olha que legal. Agora o nosso array ele tem tamanho 5, ó. Se você for ver aqui, ó, length 5. Length é tamanho. E aí a gente tem, ó, texto 10, true, QA 33. Aí você fala, pô, Manny, mas e aí, como que eu faço pra tirar, né? Como que eu faço pra tirar do array? É só colocar array.pop, que é um método de retirar. E ele vai retirar o último item. Olha que legal, ele retirou o item 33. Se eu fizer o array.pop de novo, ele vai tirar o texto QA. E aí, se a gente vir aqui e colocar array, olha que legal, ele já me retorna e ele fala aqui, ó, array tem 3 dados dentro, né? Esse array tem 3 dados dentro. E ele tem o texto, o 10 e o true, ok? Perfeito, galera. Então, galera, outra coisa bem interessante, ó, aqui, ó, array, né, certo? Então a gente tem aqui o array com 3. O array, ele tem a posição. Ele tá falando que tem 3 dados, certo? Então tem texto, 10 e true. Mas olha que legal, quando eu clico aqui, ele fala que a posição 0 tem o texto, a posição 1 tem o 10 e a posição 2 tem o true. Por quê? O array, ele considera que a primeira posição dele é o 0, tá? Isso acontece em outras linguagens de programação, na maioria, se eu não me engano. Então é bem comum de ser dessa forma. Então olha que legal. Se eu quiser vir aqui, array, aí eu falo, eu só queria mostrar a informação do texto, né? Eu só queria mostrar aquela minha string. Eu faço só isso daqui, ó. Eu coloco entre colchetes e eu coloco 0 aqui dentro. Olha que legal. Ele já me retorna. Se eu quiser retornar o true aqui na outra ponta, eu só coloco 2. Eu só preciso saber qual que é o lugar que ele tá. E ele vai me retornar só aquela informação. E, obviamente, a mesma coisa para o número 10, né? A gente faz assim, ok? Agora, a gente vai ter o objeto em si. O objeto, ele é dessa forma. O objeto, ele guarda várias informações. E como que a gente denomina ele, né? No array a gente coloca os colchetes e no objeto a gente coloca chaves, ok? E aí, como que a gente cria um objeto? Como que a gente faz para criar um objeto dentro do JavaScript? A gente, por exemplo, vamos pensar em um carro, ok? O carro, ele tem o tipo de carro que ele é, né? Então, por exemplo, qual que é a marca? Ele tem a marca, ele tem o modelo e ele tem a cor. Vamos pensar assim. E aí, nesse objeto, a gente vai justamente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui qual que é a marca, 2 pontos. E aí, eu vou falar qual que é a marca, tá? E eu vou colocar aqui a marca como... Eu vou colocar aqui a marca como Ferrari, ok? Aí, a gente tem o modelo também do carro, certo? E a gente vai colocar aqui o modelo. Qual o nome do modelo? Não, peraí. Eu não sei nenhum modelo de Ferrari. Então vamos colocar aqui a marca. A marca do carro vai ser Fiat. Qual que é o modelo que a gente está falando? A gente está falando do modelo tipo, certo? Carro velho da Fiat tipo, ok? Ou melhor, maré. Vou botar um marézão aqui para rodar, certo? E aqui a gente pode também colocar a cor. A cor vai ser verde, que eu acho que é o maré que eu mais vejo é verde. Faz tempo que eu não vejo maré. Aqui no Canadá não tem muito. A gente não só coloca informações como essas, tá? Então, por exemplo, a gente colocou todas essas informações como string, mas não necessariamente elas precisam ser string, tá? Vamos imaginar aqui quantos quilômetros o maré já rodou. Então, vamos lá, quilometragem. Eu vou colocar km, certo? E a gente vai colocar aqui, ó, que ele rodou 500 quilômetros, ok? É uma areia zero, tá? Faz um tempo também que eu acho que uma areia zero eu nunca vi, mas perfeito. Uma areia zero ele tem 500 quilômetros, a gente pode colocar um número para ele. E a mesma coisa, se a gente quiser, por exemplo, colocar um status, e a gente fala assim, o status dele tá funcionando ou não. Então, vamos colocar aqui status, e a gente vai colocar false, que o maré nunca está funcionando. Eu espero que não tenha nenhuma pessoa aqui que goste do maré, tá? Se você gostar, pode deixar aí nos comentários, eu já peço desculpas. Mas então, a gente coloca aqui o status do maré como false, ok? E aí eu vou dar um enter, e aí se eu chamar o objeto, ó, que legal, vou chamar o objeto, e ele vai me retornar todas essas informações. Porém, tem uma coisa muito legal no nosso objeto, porque a gente consegue chamar uma informação, né? A gente consegue chamar um dado que está ali dentro pelo nome, né? Lembra que no array a gente tinha que colocar, por exemplo, array, e aí a gente colocava aqui entre colchetes o 0, né? Ele vai me retornar o texto, ele vai me retornar. No objeto a gente consegue fazer diferente. A gente consegue fazer assim, objeto, eu quero só um modelo do carro.
Então eu coloco modelo. Então é objeto.modelo e ele vai me retornar o nome do modelo. Tá vendo? Bem legal, né? Bem louco! Além disso, a gente fez tudo isso, né, ali pro objeto, e a gente também pode adicionar informações no objeto. Então vamos falar aqui que a gente quer adicionar uma informação nova, né? Então a gente já tem quilometragem, status, a gente quer adicionar uma informação nova. Vamos imaginar que a gente quer colocar quantos donos ele já teve. Então a gente pode fazer assim, ó. Então eu vou colocar objeto.donos igual a 5. Vamos falar que ele já teve 5 donos. Aí a gente coloca objetos. Vamos imprimir. Opa! Vamos imprimir aqui, ó. Ó que legal. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. E ele já tá mostrando aqui, ó. Ele já tá mostrando os donos, ok? A gente adiciona dessa forma. Além disso, a gente pode mudar também informações do nosso objeto, né? Então vamos lá. Objeto. Vamos falar assim. Não, meu objeto, na verdade, ele não tem 500 quilômetros. Ele tem 50 mil quilômetros, né? Então a gente faz assim. Objeto.km igual a 50 mil quilômetros, ok? E aí a gente chama o objeto novamente. Aqui está o valor alterado. Time, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo super introdutório, né? Falando aí sobre variáveis simples e variáveis que a gente usa no dia a dia, tá? Eu quero que vocês entendam. Eu quero continuar fazendo esses vídeos. Se vocês gostarem, deixem nos comentários, façam perguntas, né? Caso vocês tenham qualquer pergunta relacionada a esse assunto. E também, se vocês gostarem, por favor, deixem o like. Eu tô trazendo esses vídeos justamente para você aí que tá iniciando, quer começar como QA e não sabe até qual o nível de programação que você precisa para ter para se tornar um QA Engineer, e é justamente o que eu quero trazer aqui. Então, time, eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram, deixem um like, tá? E apertem o botãozinho que tem aí na sua página para curtir a gente. Isso ajuda demais o nosso canal. E além disso, quanto mais curtida, me faz querer continuar postando aqui para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, queiram sugerir alguma coisa, pode mandar nos comentários, tá? Eu sempre leio os comentários e eu tento sempre responder todos os comentários, ok? Além disso, se você acha que alguém aí que você conhece está querendo começar com programação e acha que é interessante esse assunto, compartilha com essa pessoa que também ajuda muito a gente e você pode acabar ajudando aí seu amiguinho. Ok? Então, bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia e tchau, tchau!